Bem-vindos, meus amores! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá, peguem seus cadernos, os seus estojos, se organizem e vamos abrir na página onde nós paramos, na página 80, certo? Então vamos lá. Na página 80, nós temos o exercício 2, que está nos perguntando se os adjetivos variam em número, que é em singular e plural, e se eles podem variar em gênero, que é no masculino e feminino. Então, conforme a aula passada, nós vimos que o adjetivo, que é a qualidade, a característica, né, que eu dou para o substantivo, ele pode sim variar tanto em número quanto em gênero, né? Então, se o meu substantivo está no singular, o adjetivo acompanha o singular. Se ele estiver no plural, o adjetivo acompanha o plural. E o gênero é a mesma coisa, tá? Então, vai ter hora que ele vai estar no masculino ou no feminino. Bom, então nós vamos colocar aí essas observações. Acompanhem comigo, tá? Então, podem escrever na letra A que os adjetivos, sim, eles variam em número. Todos os adjetivos variam em número. Podem copiar essa resposta, tá bom? Em seguida, vocês já podem aí pegar a caneta verde, depois que copiar, e já colocar o certinho, para você saber que essa resposta já está correta e que você pode estudá-la. Depois está perguntando se eles podem variar em gênero. Então, alguns adjetivos, eles podem sim variar em gênero, tá? O artigo vai ser o determinante. Então, a gente sempre vai usar o artigo o e a. Lembra? Nós já fizemos exercícios assim, né? Para a gente saber se a palavra, né? Se o substantivo está no gênero masculino ou feminino, eu sempre acompanho com o artigo. Se eu usar o artigo a ou as, significa que ele está no feminino. Se eu utilizar o artigo o e os, significa que ele está no masculino, tá bom? Então, podem copiar também essa respostinha aqui completa e colocar o certinho. Enquanto vocês copiam, eu vou explicar o próximo exercício já, tá? Então, nós temos aqui, amores, ó, uma história em quadrinhos, tá? Que é sobre os adjetivos. Então, veja só. O Zezo, né, está aqui lendo o seu livro. E aí ele continua nas três próximas imagens aqui, ó, nas três imagens, ele está lendo o livro. E de repente ele faz um comentário a respeito do que ele está lendo. Este livro é repetitivo. E então aparece o seu amigo que diz: experimenta virar a página. Entenderam a moral da história? O texto do livro estava muito repetitivo porque ele não virava a página, então ele ficava toda hora lendo a mesma coisa. Observando essa frase, veja o que nós temos aí, né? Então, este livro é repetitivo. Livro é o meu substantivo. E repetitivo é a característica, a qualidade que eu estou dando para o livro. Então, repetitivo, nesse caso aqui, ele é o adjetivo que eu estou dando para o livro, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Na letra D, está perguntando assim para nós. Perguntando não, pedindo para que a gente faça o seguinte, ó. Localize os substantivos nas frases a seguir e em seguida amplie cada uma delas com adjetivos que os caracterizem e observe a concordância adequada. Então, nós vamos, nestas frases, apenas marcar aí com marca-texto ou com lápis de cor o substantivo em que nós devemos dar um adjetivo para ele, tá bom? Então, na frase, às vezes pode acontecer de ter mais de um substantivo, mas nós vamos procurar aquele substantivo onde eu devo dar um adjetivo para ele, certo? Então, na primeira frase tem lá, que espetáculo, plim, plim, plim. Então, quem é o substantivo? O quê ou espetáculo? Muito bem. Quem disse espetáculo acertou. Pode pintar a palavrinha espetáculo. Então, nesta frase, você vai ter que dar depois um adjetivo que combine com espetáculo. Lembrando que espetáculo é o meu substantivo,
ele está no gênero masculino e está no singular. Então, quando eu for dar uma característica, né, um adjetivo para ele, eu preciso também acompanhá-lo, escrever o adjetivo no masculino e no singular. Tudo bem? Na próxima frase, as luzes plim, plim, plim provocam um efeito especial durante a apresentação. Qual é o substantivo agora que eu vou caracterizá-lo com um adjetivo? Quem disse luzes, acertou. Depois a gente vai pensar, então, em um adjetivo aqui para luzes. Luzes está no gênero feminino, porque eu digo as luzes, e está no plural. Então, meu adjetivo também estará aí no feminino e no plural. Os plim, 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 atores interagiam com o público durante a encenação da peça. E agora, para quem eu darei aqui, ó, o adjetivo? Muito bom, os atores. Então, os atores agora é o meu substantivo e aqui eu vou colocar uma qualidade, uma característica para eles, certo? Na próxima eu tenho animações eram projetadas enquanto a atriz agradecia a presença de todos. Então, prestem atenção. Atenção. Animações, plim, 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 eram projetadas enquanto a plim, plim, plim atriz agradecia a presença de todos. Nesse caso, eu vou dar dois adjetivos. Então, esse primeiro adjetivo, ele está qualificando qual substantivo? Animações. Muito bem. Então, eu vou dar um adjetivo para animações. E depois eu vou dar um adjetivo para quem? Para a atriz. Ótimo. Certo? Então, agora vocês podem pausar aqui um pouquinho o vídeo da aula, pensar qual será o adjetivo que você irá dar em cada frase para que a frase tenha sentido e para que seu adjetivo qualifique o substantivo de maneira adequada. Vamos lá? Aí, quando você terminar, você volta aqui para nós fazermos a autocorreção. Então, lembrem-se de que só continue na aula, né? Se você já fez essa atividade aqui. Tá bom, meus amores? Não deixem a aula assim acontecendo enquanto vocês não completarem o exercício. Lembra do nosso combinado. É importantíssimo você parar um pouquinho a aula, fazer o exercício com concentração, pensar na resposta e depois voltar aqui para a aula para fazer a autocorreção. Assim você consegue compreender, verificar aonde você está com dificuldade e verificar também a quantidade de acertos que você está conseguindo em cada aula. Joia? Então, para quem já voltou, para quem já fez os exercícios, vai agora fazer a autocorreção. Lembrando que não precisa colocar o adjetivo que eu coloquei, tá bom? Vários adjetivos dariam certo nas frases. Eu coloquei apenas um para dar um exemplo para vocês. Se de repente você colocou o mesmo que eu, não tem problema também. Mas não vai apagar o que você escreveu se tiver certo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Que espetáculo! Como que poderia ser esse espetáculo? Eu coloquei maravilhoso. Que espetáculo maravilhoso, tá? Então veja que você colocou certinho, verde, né? Corrigindo. As luzes, o que será que as luzes poderiam ter como característica? Eu coloquei luzes coloridas. As luzes coloridas provocaram um efeito especial durante a apresentação. Tá joia? Os atores. E os atores? Como eles poderiam ser? Animados. Os animados atores interagiram com o público durante a encenação da peça. Ok? E por último, animações. Animações fantásticas eram projetadas enquanto a simpática atriz agradecia a presença de todos. Ok? Então, verifiquem se você combinou aí o gênero, né? O número e colocou uma característica, um adjetivo para cada frase, conforme a Priscila fez. Belezinha? Vamos para a próxima página, então. Na próxima página, nós temos os exercícios aí, 3, né? Com a alternativa A. Então, vamos lá. Pluft, o Fantasminha é uma famosa peça teatral infantil escrita pela dramaturga brasileira Maria Clara Machado,
conta a história do rato de Maribel pelo malvado pirata Perna de Pau. Escondida no sótão de uma velha casa, ela conhece uma família de fantasmas e faz amizade com Fluft, um fantasminha que tem medo de gente. Junto com os marinheiros João, Julião e Sebastião, os amigos ajudam a menina a se livrar do perigo. Bom, nesta peça teatral, nós temos aí uma rúbrica, que é aquela parte que eu já expliquei para vocês, que é quando eu estou contando o que o personagem tem que fazer, como será o cenário, né? Que postura ele terá que ter o personagem, se ele vai chorar, se ele vai andar um pouco mais rápido, se ele vai ser devagar, enfim. Agora nós temos aí uma rúbrica do cenário. Então, conforme eu for lendo para vocês, dá até para a gente imaginar esse cenário. Veja que legal. Lá no cenário dessa peça do Pluft e Fantasminha, nós temos um sótão. À direita, uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, encostado à parede do fundo, um baú. Uma cadeira de balanço, cabides onde se vêem pendurados velhas roupas e chapéus. Coisas de marinha, cordas, redes, o retrato velado do Capitão Bonança e à esquerda a entrada do sótão. Ao abrir o pano, que seria a cortina, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira que range compassadamente. Luffy, o fantasminha, brinca com um barco. Depois ele larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observe-a por algum tempo. Certo? Então vamos lá, pessoal. Nós temos duas palavrinhas em destaque aí. Velhas, no plural, e velha, no singular. Quando eu uso essas palavrinhas, são dois adjetivos, são duas qualidades, características que eu estou dando para algum substantivo. Então, veja só. Quando eu disse assim, cabides onde se vêem pendurados, velhas roupas e chapéus. Então, quem são, nesse caso, velhas? Velhas aqui são as roupas. Então, pode pegar um lápis de escrever, ou um lápis colorido e fazer a setinha, levando velhas até roupas. Tá? Aí você pode estar se perguntando, Pro, mas por que velhas é de roupas e não de chapéus? Porque lembra que nós explicamos que o adjetivo ele vai estar sempre combinando com um substantivo. Roupas são as roupas, então é um substantivo que está no feminino e no plural, tá? Então, a característica de velhas é das roupas. Eu não falaria que eu tenho chapéus velhas. São chapéus velhos, ok? Então, fica a dica. Depois eu tenho aqui. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Quem é a velha agora? A boneca de pano, não é? A boneca. Então, você leva aqui a palavrinha velha até a boneca, que é o substantivo a que se refere o adjetivo velho. Ok? Quem já fez a setinha e levou, podem virar aí na próxima página, 82. Algumas vezes, nós também temos duas palavras que aparecem juntas, que também podem ter o valor de um adjetivo, ou seja, às vezes a gente tem duas palavrinhas que estão dando qualidade, características para o substantivo. Tá? Então, é como se fosse um adjetivo. Tem a mesma função, mas não é um adjetivo. Por quê? Porque o adjetivo ele é formado apenas por uma palavra e não por duas. Veja só. Nesse caso, nós trouxemos como exemplo o substantivo livros. O que os livros são? Sem imagens, com ilustrações, de aventuras e de pano. Percebe aqui que são características dos livros, mas que na hora de eu dar as características para os livros, eu usei duas palavrinhas, tá? Então, nesse caso, não é um adjetivo, mas é a mesma coisa, está qualificando, é como se fosse um adjetivo, mas não é, porque o adjetivo é formado apenas por uma palavra, e aqui nós temos duas palavras, certo? Então, o que eles serão, professora? Eles são chamados de locuções adjetivas, tá? Por quê? Porque ele dá qualidade, ele dá característica, mas usa duas ou mais palavrinhas. Então, você está lá analisando uma frase. Ah, achei um substantivo. Ah, achei uma qualidade, uma característica desse substantivo. Então, você vai ter que observar. Se a característica for apenas com uma palavra, é um adjetivo. Se for com duas palavras, locução adjetiva. Quer ver um exemplo?
pão doce. Então, a palavra pão doce, o pão é o substantivo. Qual é o adjetivo que eu estou dando para o pão? Isso mesmo, doce. Então, é uma palavra só, o doce, não é? Então, é um adjetivo, é formado por uma palavra só. Então, pão, substantivo, doce, adjetivo, a qualidade que eu dei para o pão. E se eu dissesse assim, pão de açúcar? Agora, o pão continua sendo substantivo, mas a qualidade é de açúcar. É uma ou duas palavras? Duas. Então, eu tenho uma locução adjetiva. Tá vendo como é fácil? Então, vamos recapitular, tá? Então, se eu tenho uma qualidade apenas com uma palavra para o substantivo, ele é adjetivo. Se eu tenho uma qualidade para o substantivo com duas ou mais palavrinhas, locução adjetiva. Beleza? Então, tá bom. Veja só, aqui ainda está reforçando o que a Pro está explicando. Ó, essas expressões formadas por mais de uma palavra são chamadas de locuções adjetivas. Será que você consegue encontrar uma delas no texto da atividade anterior? Caso encontre-a, pinte-a com lápis colorido. Então, vamos ver se a gente consegue achar lá no outro texto? Volta um pouquinho, então. Olha só. Nós temos aqui o texto que fala, né, do cenário. Eu vou dar uma dica para vocês. Ó, vamos ler o último parágrafo, que é esse aqui. Ó, vou marcar aqui o último parágrafo. Leia e veja se você consegue achar uma locução adjetiva, ou seja, uma característica dada aí para o substantivo, mas com duas palavrinhas. Tá bom? Procura direitinho aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Tá? Eu vou ler aqui, vamos ler. Ó. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira que range compassadamente. Pluft, fantasminha, brinca com um barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano, observa por algum tempo. Então, vamos ver. Qual foi o substantivo que ganhou aí uma qualidade, né? Uma característica com duas palavrinhas. Quem já conseguiu, continue comigo. Se você ainda não conseguiu, pausa o vídeo e depois você volta, ok? Então, quem já conseguiu, veja se você acertou, pessoal. Tá bem aqui, ó. Boneca é o substantivo aqui, né? E de pano é a característica da boneca. Tá bom? Beleza? Joia! Então, quem conseguiu, já pega novamente a caneta verde e coloca o certinho aqui na atividade. Tá joia? Então, veja que legal, ó, só para a gente fechar essa página, eu tenho aqui o substantivo boneca. Então, quando eles escreveram o texto do teatro, né, falando aqui do cenário, eles falaram que a boneca era velha, olha que legal. Então, é um adjetivo, porque é uma qualidade com uma palavra só. E disseram também que a boneca, além de velha, ela era de pano, locução adjetiva. É uma qualidade com duas palavras. Então, o substantivo aqui, ele ganhou um adjetivo e uma locução adjetiva. Percebem? Perfeito. Agora, nós vamos ver o exemplo que eles deixaram aqui para nós. Olha só. Veja que interessante. Uma locução adjetiva tem o valor de um adjetivo, observe. Ou seja, uma locução adjetiva, ela tem o mesmo significado, o mesmo valor de um adjetivo, que ambos dão qualidades, tá? Então, olha a frase. Fomos ao teatro num dia de chuva. Então, como está o dia? O dia está de chuva, tá? Dia é o substantivo e o de chuva é a qualidade que eu estou dando com duas palavras. Então, ela é a minha locução adjetiva, certo? E a mesma frase, agora eu não quero usar a locução, eu quero usar o adjetivo. Ó. Então, fica assim, fomos ao teatro num dia, o dia continua sendo substantivo, como é esse dia? Chuvoso, apenas uma palavra, que é a mesma coisa de chuva, se tem um dia de chuva, é um dia chuvoso. Mas nesse caso é um adjetivo, porque essa qualidade foi dada apenas com uma palavrinha. Tá vendo que legal?
Bom, agora nós vamos combinar o seguinte no próximo exercício. Eu vou dar para vocês dois substantivos, tá? Então, no primeiro quadrinho, vocês escreverão caderno e no segundo quadrinho, vocês escreverão bolo. O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês pensassem em dois adjetivos para cada um deles. Então, pensem em dois adjetivos para o caderno, qualidades, tá? E duas locuções adjetivas para o caderno. No total, vão ser 4 palavrinhas em que você vai pensar. Então, o caderno, ele pode ter que tipo de característica? Então, adjetivos, duas características com uma palavra só. Locução adjetiva, com duas ou mais palavrinhas essa característica, tá bom? A mesma coisa com a palavra bolo. Então, o bolo, você vai dar dois adjetivos, duas qualidades com uma palavra só, e duas locuções adjetivas com duas ou mais palavrinhas, certo? Palavrinhas que expressem características e qualidades, não esquece, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Ó, o caderno, se eu quisesse usar uma locução adjetiva, eu poderia colocar assim, o caderno é o quê? O caderno é de rascunho, ó, de rascunho, locução adjetiva. Tá? O bolo é de chocolate, locução adjetiva, certo? Então, pausa o vídeo e pode fazer a atividade e quando você terminar, você volta aqui, tá joia? Pensa um pouquinho então, combinado? Quando você voltar, né? Aí nós vamos fazer a correção. Bom, para quem já fez e já voltou aqui comigo, eu coloquei 4 exemplos de cada, mas não precisa ser o que a Procil pôs, tá bom? São só exemplos. Então, eu coloquei que o caderno, ele pode ser grosso, de desenho, de receita e caprichado. Então, olha só, grosso e caprichado, adjetivos, porque é uma palavra só. Caderno de desenho e de receita, locução adjetiva, certo? E o bolo? O bolo eu coloquei que ele pode ser gostoso, de fubá, de morango e saboroso. Gostoso e saboroso, adjetivos. Uma palavra. De fubá e de morango, locução adjetiva. 2 palavras. Porém, todas elas qualificam o substantivo caderno e o substantivo bolo. Certo, pessoal? Pode colocar o certinho, então, na atividade. Bom, agora nós temos o exercício 5. Veja só, escreva os adjetivos que correspondem às locuções adjetivas em destaque nas expressões abaixo. Então, aqui eu tenho, todas estão acompanhadas de locução adjetivas, tá? A mulher é o quê? De coragem. O amor é do quê? De mãe. E a coroa? Do rei. E a peça? De teatro. E o relatório? Do mês, tá? Então, se eu quiser aqui substituir mulher de coragem por um adjetivo, o que eu poderia colocar no lugar de coragem? Alguém que tem coragem, ó, é o quê? Uma pessoa corajosa, joia. Então, mulher de coragem, você vai escrever mulher corajosa. E se fosse um homem de coragem? Homem corajoso, tá bom? Então, eu vou substituir a locução por um adjetivo, por uma palavra só, que signifique a mesma coisa. Então, pensa e faz o restante sozinho. E aí, depois, nós vamos ter outra descoberta nessa aula. Veja só, no exercício 6, os adjetivos que caracterizam pessoas ou coisas de acordo com as origens são chamados de adjetivos pátrios. Preencha a cruzadinha com os adjetivos pátrios que correspondam ao que se pede. Então, nós vamos ver assim, ó, quem nasce na Argentina é o quê, pessoal? Argentino. Então, você vai colocar aqui, ó, argentino, tá? Quem nasce na Itália é italiano, italiano, e assim por diante. Então, estas palavrinhas, tá? Argentino, italiano, brasileiro, são considerados nomes, né? Que caracterizam a origem da onde a pessoa nasceu. Então, é uma característica. Se eu nasci no Brasil, eu sou o quê? Brasileira. Então, brasileira é a característica que está sendo dado para mim, porque eu nasci no Brasil.
Então, essa característica, esse adjetivo, eu falo que se chama adjetivos pátrios, porque está dizendo o quê? Por que pátrios? Porque vem da palavra pátria, tá? Você é patriota da onde? Tá joia? Então, a gente chama de adjetivos pátrios. Então, você vai ver aqui que todas as respostinhas da cruzadinha são adjetivos pátrios. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre eles. Então, podem pausar o vídeo, terminem o exercício 5 e façam a cruzadinha com tranquilidade. Já já você volta, certo? Bom, quem já voltou, vamos corrigir. Veja só, mulher de coragem, corajosa. Amor de mãe, amor materno. Coroa do rei, coroa real. Peça de teatro, peça teatral. Relatório do mês, relatório mensal. Então, veja, locução adjetiva são as palavrinhas em azul. As palavrinhas em vermelho são todos adjetivos. São todas adjetivos, ok? E aí, na cruzadinha, quem nasce na Argentina é argentino e quem nasce na Itália é italiano. E quem nasce na Bahia? Baiano. E em Goiás é goiano. E no Paraná? Na letra E, paranaense. E em São Paulo? Na letra F, né? Paulista. E em Minas Gerais? Na letra G. Em Minas Gerais é mineiro. E no Ceará? Na letra H? Cearense. E na França? Na letra I? Francês. E na Espanha? Na letra J? Quem nasce na Espanha? Espanhol. Veja, quando vocês estiverem corrigindo, se vocês também escreveram da maneira correta, tá bom? Se vocês colocaram um acentinho no francês, se o paranaense, se o cearense, perdão, paranaense também, termina aqui, ó, com a letra S, tá joia? Então, podem colocar o certinho aí no final da correção. Então, todas as palavras que preencheram, pessoal, que são os nomes que eu dou, né? É a característica que eu dou para a pessoa que nasce nesse país ou nesse estado, são chamados, então, de adjetivos pátrios, ok? Bom, a nossa aulinha por hoje termina aqui, tá? Eu vou deixar para vocês uma liçãozinha de casa sobre o fantasminha Flucht, que a gente trabalhou hoje na sala, contando um pouquinho, né, dessa peça de teatro. Então, veja só, agora que você já conhece o Flucht, o fantasminha, não é mesmo? Pois agora para a pontuação do diálogo inicial da peça, momento em que Fluffy conversa com a mãe a respeito do seu maior medo. Então veja só, aqui, pessoal, é um texto teatral, tá? Por isso que em todas as falas, veja que aparece o nome da pessoa que vai falar, né? A gente viu que isso é uma característica importante do texto teatral. Então, o Fluffy aparece aqui e fala, mamãe, o que é Fluffy? Sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Claro, Fluffy. Claro que gente existe. Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. Aí ele larga a boneca. Bobagem, Fluffy. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o quê, Fluffy? Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. Então, você vai continuar a leitura e em cada quadradinho você vai pôr a pontuação que precisa ser colocada. Lembrando sempre, né, que se é pergunta, é ponto de interrogação. Se ele está falando uma frase afirmativa ou negativa, sem colocar tanta expressão, é o ponto final. Se você está exclamando, colocando ênfase naquilo, ponto de exclamação. Tá bom? Vírgulas, se é apenas uma respiradinha, tá? Então, presta bastante atenção, tem que pontuar certinho. Nesse texto, vocês vão perceber que nós não temos quadradinhos aqui. Por quê? Porque não tem travessão, porque é um texto teatral. No lugar do travessão, eles colocam o nome do personagem que vai falar, tá bom? Então, perfeito. Aqui é só pontuar, então, o texto. E aqui, meus amores, vocês têm aqui no segundo exercício o seguinte, ó. Até uma peça teatral ganhar vida no palco, muitos profissionais trabalham duro na montagem do espetáculo. Para descobrir alguns deles, preencha o jogo de palavras cruzadas abaixo. Observe que ele é um pouco diferente daquele que você conhece. Ora, você deve completar os quadrinhos
a partir das informações contidas na legenda. E ora, você deve completar a legenda baseando-se nas palavras já apresentadas no diagrama. Quer uma dica? O dicionário poderá ajudá-lo nessa tarefa. Então, veja que legal. Quando você tiver já a resposta na cruzadinha, por exemplo, a letra A, eu já sei que a resposta vai ser iluminador, tá? No teatro, o que um iluminador faz? Pode procurar no dicionário. Procura no dicionário, veja o que o iluminador faz e inventa aqui, ó, como se fosse, não é uma pergunta, lembrei, uma característica do iluminador. Então, você vai colocar, faz tal, tal, tal. Aí a pessoa já respondeu, é o iluminador. Na letra B, ao contrário, olha, já colocou. Escolhe os figurinos para os atores. Quem que escolhe os figurinos para os atores? Aí você vê qual é a resposta correta e põe aqui, certo? Na letra C, quem dirige e orienta atores e demais profissionais envolvidos no espetáculo? Também você vai pensar e vai colocar na letra C. Tem dicas aqui que já tem letrinhas, ó, tá? Aí no D, não tem aqui a orientação. Então, você quem vai criar a orientação. Qual deve ser a resposta, Pro? A resposta é ator. Então, o que o ator faz no teatro? Põe a característica aqui, tá? E assim por diante, tá bom? Então, pode usar o dicionário, pode dar uma pesquisadinha se precisar, tá bom? Fiquem aí tranquilos. O importante é você conseguir responder aí a cruzadinha. E aí, na próxima aula, nós fazemos as correções. Combinado, turma? Então, perfeito. Então, olha só, não se esqueçam, né, que toda semana aí nós temos as nossas lives, certo? E não se esqueça que eu já tenho falado nas outras aulas, mas é importante relembrar que essa semana nós não temos o feriado, porque ele já foi antecipado, e que na sexta-feira, então, é a nossa AMS. Então tá, meus amores, e para quem ainda não me entregou o trabalhinho, né, que eu solicitei de língua portuguesa, não esqueçam de ir realizando e quando tiver prontinho, ó, o e-mail está aqui. É só me encaminhar o e-mail, tá bom? Quem já me encaminhou, eu agradeço e eu estou gostando bastante aí, né, da parte que vocês estão fazendo do musical, na verdade, né? Usando aí o refrão de várias letras musicais, tá bom? Um beijo, então, e até amanhã, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau, pessoal!